E digo isso com a tranquilidade de quem fez todas as críticas à Lava Jato, porque na época da Lava Jato, em 2017, eu era chamado de comunista, coisa que nunca fui, nem poderia ser, porque sou gay, né? Não quero ir a campo de reeducação sexual para aprender a virar homem e poder ser o homem natural. Mas eu era comunista porque eu falava que está errado a condução do processo contra o Lula. Para a próxima pergunta, André, aqui, vamos para a próxima. Eu quero aproveitar afirmação? que a gente está falando de STF, a gente tem mais uma afirmativa depois do Thiago pro Gustavo, mas tem uma também do nosso canal aqui, que eu tinha alinhado com o Gustavo e com o Thiago, a gente falar sobre o assunto que aconteceu hoje, que é um assunto que a gente não pode deixar passar, que foi a questão do Bolsonaro. Essa é a última, né? Eu preciso ir para Brasília. Vamos trabalhar com essa e a última sua do... Então Preciso ir para Brasília. vou tratar essa como sua afirmativa, tá? Hoje é o dia da... Faz o que pode trabalhar a afirmativa dele, fica à vontade também. Não, agora seria a eu sua. realmente preciso pegar o último voo. Eu vou colocar aqui a afirmativa então do canal. Mil desculpas, mais Não, uma sem vez. problemas. Mas hoje foi um dia atípico, qualquer um sabe. Para quem está vibrando, para quem está triste, foi realmente um dia fora do comum. No mínimo, energizado, né? Exato. Eu senti isso também, Exato. movimentado, sim. Vamos trabalhar com essa questão, porque a gente não pode deixar passar. E é o seguinte, a gente trouxe uma do canal aqui, tá? Que eu vou tratar então como se fosse a do Thiago. Bolsonaro hoje foi obrigado a colocar uma tornozeleira eletrônica e foi proibido de usar suas redes sociais ou entrar em contato com o governo americano. O STF alega que ele tinha sério risco de fuga do país. Seria uma perseguição ao Bolsonaro? Outros apontam que Eduardo Bolsonaro errou ao manipular Trump sobre a questão do tarifaço ao Brasil em defesa de anistia ao seu pai. O que vocês pensam sobre isso? Não vou colocar tempo para ninguém, vocês podem conversar entre vocês. Aqui a gente trouxe uma visão tanto de direita como de esquerda, quanto à perseguição e também quanto ao tiro no pé, teoricamente, que a esquerda aponta que o Eduardo Bolsonaro teve ao manipular o Trump. Bom, primeiro, quem manipula o Trump, né? É de uma inocência danada imaginar que um brasileiro possa manipular o presidente dos Estados Unidos da América. Ainda mais o Bolsonaro, né? Quem vai manipular o Donald Trump? O Donald Trump é inimanipulável. Para quem conhece a história do Donald Trump, sabe que ele não foi manipulado até pelo mentor intelectual político dele, que foi o advogado que ele teve no começo da carreira, o Ron Cohen. O Donald Trump, ele é uma pessoa que faz aquilo que ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. Mesmo a despeito dos seus conselheiros mais próximos. Então ninguém manipulou o Donald Trump. Então falar que algum brasileiro, seja Eduardo, seja um grupo, seja Bolsonaro, manipulou o Donald Trump, isso é um engano fatal. É da mesma maneira que alguém falar que o Lula pode manipular o Xi Jinping. Não há esse parâmetro, é incorreto pensar nisso. Agora, esta questão das medidas cautelares contra o Bolsonaro, e digo isso com a tranquilidade de quem fez todas as críticas à Lava Jato, porque na época da Lava Jato, em 2017, eu era chamado de comunista, coisa que nunca fui, nem poderia ser, porque sou gay, né? Não quero ir a campo de reeducação sexual para aprender a virar homem e poder ser o homem natural. Mas eu era comunista porque eu falava que está errado a condução do processo contra o Lula. O que o Sérgio Moro está fazendo não se faz. O que o Sérgio Moro está fazendo é ilegal, é antiético, é ilegal, é pornográfico, é indecente. E não gosto dele até hoje. Tanto do Sérgio Moro quanto de Lula. E o que está acontecendo no STF nós estamos falando de sanções aplicadas no bojo de um processo que não deveria existir. Não porque tenha existido crime ou não tenha existido crime. Eu nem chego a esse ponto. Mas porque não foram observados os ritos do devido processo legal. Ou a gente diz que o Brasil é um país soberano e se tem um devido processo legal aqui, ou a gente esquece o discurso de soberania. Que a soberania só existe em um Estado que tem um direito, e é o direito que dá a soberania ao Brasil. Então, se o direito ele é a fonte da soberania de um país, ele também é a fonte das obrigações, dos deveres, dos ritos que os poderes instituídos pelo mesmo direito, que institui a soberania, eles devem seguir. Então, sem querer dizer que teve crime, não teve crime, teve golpe, não teve golpe, teve tentativa de golpe, não teve tentativa de golpe, não é nem necessário chegar a esse ponto.
Por quê? Porque o devido processo legal, ele não foi observado. E se o devido processo legal não foi observado de maneira a anular decisões da Lava Jato, o devido processo legal, ele é o mesmo. Quando eu olho que os mesmos ritos processuais, as mesmas filigranas, os detalhes, os mecanismos não foram respeitados para todo esse processo, em especial desses 32, inclusive o Jair Bolsonaro. Por quê? Porque, no mínimo, a PGR, que denuncia, não cumpriu o prazo para apresentar a denúncia. E qualquer estudante de primeiro ano de direito sabe, pelo menos na minha época sabia, que perdeu o prazo, acabou a brincadeira. O prazo, ele é o limite intransponível. A gente aprendia desde o primeiro dia de faculdade. Faça qualquer coisa, mas não perca prazo. E outra, a questão da legalidade da investigação, a cadeia de custódia, que está no Código de Processo Penal, que é algo que também não foi respeitado lá atrás e não está sendo respeitado agora. Então, se eu defendo que a Lava Jato teve seus pecados jurídicos insanáveis lá atrás, e não estou entrando em mérito de crime comparando crime nada, só estou falando de processo, de devido processo, de soberania do Estado a partir de um direito. Eu falo a mesma coisa aqui, porque eu posso mostrar todo o arcabouço jurídico. Por que isso não está sendo seguido? Toda prisão, toda penalidade que não segue aquilo que está previsto na lei, que é prévia, estrita e escrita, é indevido e torna uma prisão política. E prisões fora do campo jurídico são prisões de estados autoritários. E o que aconteceu hoje, mais uma vez, o que me causa mais estranheza é o fato de que 3 juízes, sendo o relator a vítima desse inquérito contra Eduardo Bolsonaro, porque se diz que o Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos para coagir o processo do golpe e para intimidar a autoridade judiciária. Bom, o que se falava do discurso do Eduardo Bolsonaro? Vamos conseguir a lei Magnitsky e impor sanções contra o Alexandre de Moraes. Era nominal. Nome, CPF, RG, endereço e cargo. E agora a vítima desse processo, ele é o juiz do processo. Isso não existe em Estado democrático absolutamente nenhum. E outra, o juiz que eu acompanhou, Flávio Dino, que até ontem chamava o investigado de Satanás, de demônio. Ora, se ele tem este pensamento, ele deve ser suspeito para julgar. Outro juiz julga, porque ele já deu declarações fartas e suficientes de que Jair Bolsonaro é o Satanás, é o demônio. Se ele acha, ok, ele só não pode ser juiz. Vai que ele tem razão, ele não pode ser juiz. E por fim, o Cristiano Zanin Martins, que quando era advogado do Lula, ele fez a mesma peripécia pela Europa, pedindo sanções ao Brasil por conta da condenação do seu cliente. Então o que a gente está vendo aqui é tudo errado, é tudo muito lamentável, porque se tem uma das únicas coisas que não pode jamais ser cogitada, mesmo que o processo seja complicado, mesmo que os recursos sejam muitos, o que não se pode desconfiar minimamente é da imparcialidade técnica de um juiz. Mesmo que ninguém seja imparcial na vida, todo mundo tem as suas preferências. Mas como se dizia da mulher de César, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. No judiciário é mais fácil. O juiz pode até não ser imparcial, mas ele tem que parecer imparcial. E a conduta desses 3 é a prova viva de que não há sequer imparcialidade, condição mínima jurisdicional para analisar e aplicar essas sanções. Pode falar. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é.
Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.